Pessoal, continuando aqui, nós vamos falar agora sobre o baricentro de um triângulo. O baricentro a gente já sabe que é o ponto de encontro das três medianas. Então aqui eu marquei mediana, ó, ponto médio de AB, M, ponto médio de AC, N e ponto médio de ABP. Então são medianas, ó, dividir aqui ao meio, ó, CM igual a NB, depois CN igual a NA e por último AP tem o mesmo valor de PB. Então são medianas. Quando elas, ó, uma mediana, a outra é a outra. Encontrou aqui o famoso baricentro, ponto de encontro das medianas. E tem uma propriedade do baricentro que é o seguinte, lembra? Cada mediana, quando eu marco o baricentro, eu dividi cada mediana em duas. A maior é o dobro da menor. Então, ó, AG é 2 vezes GM, o BG é 2 vezes o GN e o CG é 2 vezes o GP. Beleza? Então, sempre nesse sentido. Então, eu vou falar aqui, ó, eu vou trabalhar com essa aqui, viu, gente? Eu vou usar essa aqui para me demonstrar uma coisinha para você. Então, eu vou falar o seguinte, que o segmento AG ele vai ser 2 vezes o segmento GM, porque aqui está o ponto G, ó. Então, sempre o maior é o dobro do menor. É como se eu estivesse dividindo a mediana em três partes. O maior segmento vai ficar com duas e o menor com uma. Beleza? Então tá aí. O AG sempre vai ser igual 2GN. Então agora eu vou basear o seguinte. O AG, aí eu vou pegar aqui, eu vou trabalhar como se fosse teorema de Tales também. Ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Então qual é a medida do AG? Eu estou pensando na abscissa, ok? Vou fazer com a abscissa. Então, vou falar aqui, a abscissa de G menos a abscissa de A. O x do G menos o x do A vai ser igual duas vezes. Agora eu vou pegar o segmento GM. Então, que é esse pedacinho aqui. Ó. Então, eu vou pegar o x de M menos o x de G. Ó. Duas vezes, vou até abrir aqui. Ó, o x do ponto M menos o x do ponto G, que é o baricentro. Então, eu estou pegando, ó, eu estou falando aqui, essa distância aqui é igual a duas vezes essa. Porque eu estou baseando o teorema de Tales, igual eu expliquei na aula passada. Então, eu vou pegar assim, ó, o x do ponto G menos o x do ponto A é duas vezes o x do ponto M menos duas vezes o x do ponto G. Correto? Então eu vou chegar assim também. Ó. Vou pegar esse aqui, eu vou passar para o primeiro membro e vou trazer esse aqui, o x, para o segundo. Aí vai ficar assim. Ó. O x do ponto G mais duas vezes o x do ponto G, esse foi para lá, foi positivo, é igual o x do ponto A, era negativo, quando eu passo para o segundo fica positivo, mais duas vezes o x do ponto M. Tranquilo, galera? Estou só demonstrando uma formulazinha para vocês. 1x de G mais 2x de G vai ficar 3 vezes o x do ponto G, que é igual o x do ponto A mais duas vezes o x do ponto M. Aí eu vou fazer aqui no cantinho agora para vocês o seguinte. O x do ponto M, gente, M é o ponto médio de B e C. Então eu vou falar que o x do ponto M, igual eu expliquei, vai ser o x do ponto B mais o x do ponto C dividido por 2, ponto médio. Então a abscissa, esse x aqui esse x do M, desse ponto M, é a média do x do B mais o C. Então eu vou pegar o x do B mais o C por 2. Tranquilo? Ponto médio. Eu estou trabalhando com a abscissa, viu, gente? Lembrando que um ponto é ordenado também. Eu vou só demonstrar a abscissa, porque o y é bem parecido. É a mesma coisa, só muda a letra, né? Ordenado, no caso. Então vai ficar 3 vezes a abscissa do ponto G é igual a abscissa do ponto A mais 2 vezes o ponto médio, o x do ponto médio. Qual é o x do ponto médio? É o x do B mais o x do C dividido por 2. Tranquilo? Vou simplificar esse 2 com esse 2. Ó. Simplifico, porque é uma multiplicação. Logo, 3 vezes o x do ponto G vai ser a abscissa do ponto A mais a abscissa do ponto B mais a abscissa do ponto C. Aí eu chego na fórmula. O x do ponto G, então, vai ser
a abscissa de A mais a abscissa de B mais a abscissa de C, dividido por 3. Tá aí. Essa é a fórmula de calcular a abscissa do ponto G. Ok? O que é o ponto G? É o baricentro. Ponto G é o baricentro. Então, a abscissa desse ponto aqui, o que é? É esse mais o x do ponto C dividido por 3. E vai acontecer a mesma coisa para o y. Ok? Então, qual é a ordenada do ponto y? Então, vai ser o y de A mais o y de B mais o y de C dividido por 3. Aí é a mesma coisa. Não vou ficar repetindo demonstração, porque vai acontecer a mesma coisa, correto? Logo, pessoal, a coordenada do baricentro, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar esse ponto médio, ok? Só para colocar a coordenada aqui. Então, toda vez que falar em baricentro, a coordenada desse baricentro vai ser valor da abscissa, o x de A mais o x de B mais o x de C, dividido por 3. E qual é o valor da ordenada? O y de A mais o y de B mais o y de C, dividido por 3. Então, essa aqui é a coordenada do baricentro. Beleza? Para isso, eu tenho que conhecer os 3 vértices do triângulo. Aí eu consigo determinar qual é a coordenada do baricentro. Beleza? Isso aqui foi só demonstração, que eu preciso trabalhar isso aqui, ó, essa formulazinha. Eu só mostrei o porquê. Tranquilo? Vou voltar agora com distância entre 2 pontos.